Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse livro aqui, As Primeiras 15 Vidas de Harry August. Isso mesmo, é um livro, não é um quadrinho. Acontece que vez por outra alguém pede aqui no canal, nos comentários, para eu comentar, além de quadrinhos, livros. E esse é um desejo meu muito antigo, praticamente desde aí o comecinho do canal. Eu até criei um quadro para isso, Literapapo. Tem uma playlist, se quiser dar uma olhada, mas assim, é um quadro que acontece de vez em nunca, né? Eu tentei em 2020 dar um pouco mais de sistematicidade, mas acabou que isso não aconteceu. Acaba que o tempo do livro é outro, e acaba que eu até leio, mas acabo não fazendo resenhas para cá, ou leio livros que acho que não cabem tanto na proposta do canal. Mas vamos ver se agora em 2021 eu consigo assim estabelecer o Literapapo. Já estou começando comentando um livro, né? E o seguinte, esse livro que eu vou comentar, ele não é à toa. Ele tem uma relação com os quadrinhos. As Primeiras 15 Vidas de Harry August é um livro que, assim, muita gente acusou o Jonathan Hickman de plagiar nos seus X-Men. Basicamente naquelas duas primeiras minisséries, né? Powers of X e House of X, ou Potências de X, ou de 10, e Dinastia X, que foram publicados aqui nos 4 primeiros números da revista dos X-Men, assim. A coisa se resolveu pacificamente, tanto pela autora, que é a Claire North. Na verdade, Claire North é um pseudônimo para Catherine Webb, quanto pelo próprio Jonathan Hickman, né? Ela fez uma postagem no Twitter que disse que a coisa não era bem assim, e o Hickman lançou inclusive um texto no Bleeding Cool dizendo que ele se solidarizava com esse tipo de impressão, que ele já havia passado pela mesma coisa, mas dizendo que as histórias eram diferentes, embora tivessem pontos de contato, assim. As histórias de fato são diferentes, mas eu vou dizer o seguinte, para mim a polêmica teve um efeito muito positivo, que foi me levar a esse livro. Eu já havia visto esse livro para vender, mas não havia me atentado, pegar para ler, né? Depois da polêmica eu fui ler. Vamos dizer o seguinte, né? Agora tendo lido, o que eu acho da polêmica? Eu vou dizer o seguinte, que a relação inicial, esse incômodo inicial dos que viram certo plágio é justificável, assim, é justificável. As 15 primeiras vidas, ou as primeiras 15 vidas de Harry August, isso aqui trata do quê? Trata dos Kalachakras, ou dos Oroboanos, que são seres imortais, mas que vivem a imortalidade de um jeito muito específico. Como? Né? Eles morrem, e das mais diversas maneiras. Podem ser assassinados, podem ter doenças, só que sempre que eles morrem, eles voltam ao nascimento, né? Como se a consciência voltasse no tempo para o momento que eles nascem. Por exemplo, eu, Alessandro, nasci lá em 1982. Se eu morro hoje, o Alessandrinho lá, ele tem as minhas memórias, ele tem a minha experiência. Claro que aqui, na verdade, isso desperta por volta dos 3, 4 anos. Mas é essa que é a coisa, né? Você sempre que morre, a consciência volta, né? E a Claire North, ela brinca um pouco com um dos sonhos mais comuns de quem envelhece, né? Que é viver a vida com experiência acumulada, né? Ah, se eu fosse jovem hoje em dia com tudo que eu sei, as pessoas não dizem isso. Mas quem acompanha as histórias dos X-Men sabe que a Moira McTaggart, que foi vista como humana durante muito tempo, foi revelado que ela é uma mutante. E o poder que ela tem é exatamente o poder que aqui os Kalachakras têm. Sempre que ela morre, a sua consciência volta ao seu nascimento, né? Ela morre e volta ao útero. O Hickman admitiu que leu esse livro e diz até que gostou. Dificilmente, ao criar esse poder para a personagem, ele não teria memória disso aqui. Muito dificilmente, né? Mas uma coisa é verdade. A partir daí, a história toda é completamente diferente. Vou falar um pouquinho agora de uma diferença e ao fim do vídeo volto a outras. Por exemplo, né, a Moira é uma personagem única. Na verdade, só ela que tem esse poder e ela é fundamental para o que os X-Men estão vivendo agora. Já os Kalachakras, os Oroboanos, eles são um grupo, né? São humanos que nascem com essa habilidade, ninguém sabe como, nem porquê. E aí, bom, agora eu vou começar a falar da trama do livro. O livro da Claire North, ele desenvolve essa questão, essa situação de viver e reviver muito bem, assim. Os impactos psicológicos. Pensa o seguinte, né? São pessoas que vivem séculos, milênios, passando pelos mesmos momentos da história, né? A pessoa, por exemplo, nasceu em 1200, dando um exemplo. Ela nasceu em 1200, está lá
que ela vive 100 anos e ela vai viver de 1.200 a 1.300. Ou sei lá, numa vida ela pode morrer com 30, na outra com 50, né? Repara, eles conseguem até algumas vidas viverem mais, mas eles não vivem a imortalidade como aqueles que testemunham a evolução do mundo. Eles vão passar sempre pelos mesmos acontecimentos, né? Outra coisa, eles vão voltar a condição de criança com a cabeça de adulto. Só que os adultos no entorno não vão pensar, olha, como é que eles são, como é que ele é sábio, tem toda essa sabedoria. Como é que os adultos vão lidar com isso, né? Uma criança lá de 4 anos, assim, num mundo que não vai acreditar neles, falar, vivi vários séculos. Assim, reparem, né? A Claire North trabalha muito bem essas questões, né? Ou, na verdade, se esse mundo acreditar neles, pode ser que as reações não sejam as melhores, né? No livro, o que nós vemos? Justamente as primeiras 15 vidas desse cara aqui, do Harry August, que é o protagonista e também é o narrador. Tudo é narrado em primeira pessoa. Nós vemos as alegrias e os dramas de viver essa condição de Kalachakra e de não lineares, né? Lineares são os seres humanos, vamos lá, normais, vamos chamar assim. Aqueles que vivem a vida, vivem o tempo, morreu, né? Não voltam ao início. Bom, uma coisa que é interessante, né, é que essa condição de Kalachakra, ela não acontece só em um momento do tempo, ela acontece na história como um todo. Então, há Kalachakras no passado, há Kalachakras no presente e Kalachakras no futuro. E isso faz com que eles possam enviar mensagem do futuro para o passado, passado para o futuro. Pensa o seguinte, né? Uma criança que viveu, sei lá, de 2000 a 2080, ela sabe como é que é 2080. Só que tem alguém morrendo em 2000. Então essa criança, quando ela morrendo em 2005, né? Quando ela está com 5 anos, ela já lembra de tudo. Ela pode falar com esse idoso que está morrendo agora, que viveu, sei lá, de 1920 a 2005, e em 1920 ele vai saber como é que é 2080. Então, há essa comunicação através dos tempos. É só uma criança falar com o idoso que ela está mandando uma mensagem para o passado. Olha que interessante, porque esse idoso, quando morrer, vira criança novamente. Então há todas essas possibilidades, né? Há uma comunidade de Kalachakras através do tempo. E essa comunidade, ela ganha um nome, é o Clube Cronos, né, que possui algumas regras. A primeira é cuidar dos Kalachakras jovens. Por exemplo, né, dá um jeito de tirar às vezes aquele Kalachakra dos seus pais lineares, porque imagina uma criança viver aí até os 10 anos, às vezes num rincão rural, tendo já a cabeça de uma pessoa que viveu 500 anos, né? Então esse Clube Cronos ajuda essas crianças. A outra é não intervir nos assuntos dos lineares, né? Não tomar posições de muito destaque, porque, eles, com conhecimento do futuro aplicado ao passado, eles poderiam manipular em tese como eles quisessem, só que isso pode ter consequências terríveis. E uma coisa, só tem um jeito de matar de fato um Kalachakra, depois eu vou falar de outro tipo de morte, que é matá-lo no útero, né? Matar antes dele nascer, impedi-lo de nascer. E se ele for impedido de nascer uma vez, ele não renasce. Quando outro Kalachakra estiver voltando, né? Por exemplo, né? Eu sou um Kalachakra, né? E tem um amigo que é Kalachakra também. Eu o matei no útero da mãe. Quando eu voltar à minha vida, ele não nasce novamente, assim, né? Aquela vai ser a última vida dele. Essa é a única maneira. Ou seja, se você afeta o futuro, você pode estar impedindo vários Kalachakras de nascer. E impedindo de nascer, você está matando seres imortais. Porque se eles forem impedidos uma vez de nascer, eles não nascerão novamente. Então essa que é a ideia. Eles não querem mexer tanto no tempo por causa disso, né? O que acontece nesse livro é que alguém do futuro avisa, né, uma criança avisa um idoso que o fim do mundo está acontecendo. O fim do mundo sempre chega, só que está acontecendo cada vez mais rápido. E isso tudo por causa da ação de um Kalachakra. E é aí que o Harry August vai estar no meio disso tudo. O livro é bem envolvente, assim, ele é bem envolvente. Trabalhou a ideia da viagem no tempo de um jeito bem criativo. Claro que tem paradoxo, se a gente for pensar muito, né? Imagina, um monte de gente resetando a vida e a história toda hora. Como é que essas vidas resetadas se relacionam entre si? Então tem seus paradoxos. Mas assim, a suspensão de descrença é bem construída, então o fluxo segue bem. Além disso, a autora ela trabalha a situação apresentando nuances bem legais. Por exemplo, a ideia
ideia da morte por esquecimento. A pessoa lembra tudo, né? Mas se a memória dela for apagada, é como se ela, bom, nascesse sem memória de nenhuma, como se ela estivesse nascendo outra pessoa agora, né? Então há isso também, nessa possibilidade do Kalachakra pedir para ser apagado, sua memória ser apagada, né? E, cara, imagina também a condição de quem vive essa repetição eternamente, né? Talvez essa pessoa venha olhar para as coisas e para outras pessoas com um olhar como que aquilo não é importante. Não posso matar alguém, porque na outra vida essa pessoa vai estar aí de volta, né? Então pense os impactos. Isso tudo é bem trabalhado no livro, né? Pense em você voltar a ser criança com a mente de adulto, assim, num mundo que, sei lá, que não acredita em você, como eu mencionei isso, né? Cara, são questões e ideias que são bem trabalhadas e bem desenvolvidas. Pensem também, né? A ideia de relacionamentos que não podem ser refeitos, porque quando, inclusive isso nos X-Men também aparece, quando você volta, quando a sua mentalidade volta no tempo, você tem toda uma carga de relacionamento, seja uma amizade, seja um namoro, que aquela pessoa não tem. Você já vê aquela relação através do tempo, aquela pessoa está te conhecendo naquele momento, né? Você olha para alguém com quem você dividiu tudo e que ainda não dividiu nada com você. E ao mesmo tempo você também se surpreende com aquela pessoa. Enfim, né? São coisas bem legais. Eu curti o livro, mas voltando aos X-Men do Hickman, né? No caso, né, uma coisa que é diferente, né? A Moira é o catalisador da situação toda, né? Só que ela não é a única protagonista. Na verdade, na maior parte das edições agora ela nem aparece, né? O foco é no povo, nos mutantes, e não no indivíduo. Mesmo aqui, mesmo que o destino dos Kalachakra esteja em jogo, o foco é o Harry August, assim, né? Enfim, né? Como eu disse, né? Bom, teve essa polêmica e para mim a polêmica valeu por ter descoberto uma leitura bem legal. Mas uma coisa que assim, que é muito difícil assim, né? Plágio muito forte assim, mas que realmente que o Hickman é impossível, é muito difícil ele não ter lembrado disso aqui ao criar a Moira, é muito difícil. Ele até reconhece, né, que há semelhanças e que isso já foi feito em outros momentos assim, mas de todo modo eu gosto muito dos X-Men do Jonathan Hickman e gostei bastante das primeiras 15 vidas de Harry August. É isso, minha gente, o que eu tinha para dizer sobre o livro era isso. Curti a leitura fluida. O final é interessante, vale dizer isso, mas a jornada é o que mais interessa aqui. Não é um livro onde o final interessa tanto. O melhor está no desenvolvimento dessa situação, né? Quem sabe um dia nós não vemos as próximas 15 vidas de Harry August. Estou brincando, né? É um livro que está bem fechadinho em si mesmo. Acho que não cabe tanto uma sequência não, né? A não sei que a pessoa tenha uma ideia muito boa. Mas é isso, minha gente. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha aquilo, tudo que você já sabe, né? Lembra do link da Amazon, está na descrição. Caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você entrar através do link, você ajuda demais o canal, É o que me permite fazer cada vez mais, espero eu, melhores vídeos, né? Vou deixar tanto o link geral da loja, qualquer coisa que você for comprar lá, desde um quadrinho, um livro, um computador, até também o link para as primeiras 15 vidas de Harry August, caso alguém tenha interesse, né? Vou parando então por aqui, um abração e até o próximo vídeo.